Boa tarde, meu nome é Gerson, espero que todos estejam bem. Como de praxe, teremos as apresentações em 3 blocos, cada bloco seguido por um intervalo de 5 minutos. Após o intervalo, responderemos às questões relacionadas ao bloco anterior. Então, iniciando com a previsão meteorológica. Boa tarde, Beatriz, a palavra é sua. Boa tarde, Gerson. Boa tarde a todos. Vou compartilhar minha apresentação com vocês. Vou começar a falar dessa semana, que no decorrer desta semana, as bacias dos rios Madeira, Xingu e Tocantins apresentaram pancadas de chuva em pontos isolados, só que os valores observados não foram tão elevados e a precipitação ficou restrita ao trecho médio e baixo dessas bacias. Então, não contribuiu tanto com a vazão, essa chuva observada essa semana, nessas bacias da região norte. Aqui para o sul e sudeste, no início da semana, uma frente fria avançou pela região sul, depois pelo litoral da região sudeste e chegou até o litoral sul da Bahia. Só que o avanço dessa frente fria não ocasionou chuva significativa nas bacias da região sul. Aqui no sudeste, a chuva foi litorânea, não atingindo as bacias das regiões sudeste e centro-oeste, que apresentaram um período de estiagem ao longo desta semana. E aí, em relação à geração eólica, o avanço dessa frente fria desfavoreceu a geração eólica da região Nordeste no início da semana, apresentou declínio principalmente de domingo até quarta-feira. Ela voltou a subir a partir de ontem. E a partir de ontem, a atuação de área de estabilidade sobre o Rio Grande do Sul ocasionou essa chuva fraca no Jacuí e em pontos isolados do Uruguai. Só que a chuva no Uruguai foi no trecho de Uzante-Aitá, então não atingiu a cascata e também não contribuiu com a vazão. Em relação à geração solar, a geração solar permaneceu estável nos parques do Sudeste e Centro-Oeste, Sudeste e Nordeste, desculpa. Em relação às temperaturas também permaneceram estáveis em todas as capitais brasileiras durante esta semana. Aí, para a semana que vem, no início da semana, uma nova frente fria avança pela região sul, ocasionando chuva fraca no Jacuí, no Uruguai, no Iguaçu, no Paranapanema e na incremental Itaipu. Essa chuva na região sul deve ocorrer amanhã e domingo. A partir de domingo e segunda-feira, a atuação de área de estabilidade sobre as regiões sudeste e centro-oeste ocasiona chuva fraca no Tietê, no Grande, no Paranaíba, no São Francisco, aqui no Paraíba do Sul, no Doce e no Jequitinhonha. Cabe ressaltar que essa chuva prevista para as bacias das regiões sul, sudeste e centro-oeste apresenta valores baixos, não são tão elevados, e permanece a condição de chuva abaixo da média semanal para essas bacias. E como essas bacias elas vêm de um período com pouca ou nenhuma chuva, a chuva prevista para a próxima semana não deve repercutir muito da vazão, como vai ser apresentado a seguir. As bacias da região norte, ela permanece com a condição de pancadas isoladas de chuva, destacando aí a bacia do Rio Madeira, Xingu e Tocantins. E essas pancadas continuam restritas no trecho médio e baixo dessas bacias. Então, é uma característica já de outono, né, de transição aí do período úmido para o período seco, principalmente aqui no sudeste e centro-oeste. Já está nessa transição, já desde o final de março. Em relação às outras variáveis, as temperaturas seguem estáveis na semana que vem, com exceção de Curitiba, que apresenta temperatura em declínio em relação a essa. A configuração sinótica prevista para a semana que vem desfavorece a geração eólica do Nordeste, que apresenta declínio. A geração eólica deve cair a partir de domingo agora e ficar baixa no decorrer da próxima semana, com valores bem mais baixos do que foram observados durante essa semana. Então, geração eólica em declínio. A geração solar, por conta dessas áreas de estabilidade que eu falei, que vão começar a atuar aqui no Sudeste e na Bahia a partir de domingo e segunda-feira, essas áreas de estabilidade vão provocar nebulosidade variável nos parques do Sudeste e da Bahia. Por isso que a geração solar também fica em declínio na semana que vem. Em outros parques do Nordeste, a geração solar deve permanecer estável.
Então, os destaques da semana que vem é essa geração eólica mais baixa, a geração solar também mais baixa no sudeste e na Bahia. As temperaturas ficam estáveis, com exceção aí de Curitiba, e a ocorrência de precipitação mais pouco expressiva para as bacias do sul, sudeste e centro-oeste. Os maiores totais ficam concentrados no norte, mas na faixa do trecho médio e baixo do Tocantins, do Xingu e do Madeira. Então, são esses destaques que eu precisava mostrar para vocês. Obrigada pela atenção e fico à disposição para qualquer dúvida. Obrigada, Gerson. Muito obrigado, Beatriz. Vamos agora, então, à previsão hidrológica com a Mariane. Mariane, a palavra é sua, por favor. Boa tarde, pessoal. Se estiverem conseguindo me ouvir bem, estou aqui compartilhando a minha tela já. Já estão vendo? Bom, então, só um segundo. Dando início, sequência com a previsão hidrológica. Então, para as bacias do subsistema sudeste, né, as principais bacias, então, Grande, Paranaíba, Paraná, Ipanema, com baixos níveis de precipitação previsto, né, nos conjuntos de precipitação, e principalmente no horizonte, no início do horizonte da próxima semana operativa, mas nenhuma precipitação muito significativa no nosso conjunto utilizado, né, aqui no PMédia, que é a média das previsões, dos modelos de previsão que nós utilizamos. Então, para o Sudeste, para as próximas semanas previstas, né, nós estamos observando o comportamento das ENAs em recessão, e para as próximas semanas esse comportamento de recessão, a expectativa é que se mantenha. A previsão de fechamento mensal para o mês de abril é de 63% da MLT, representando o terceiro menor do histórico de 91 anos. Então, aqui dando um enfoque na bacia do Rio Grande, esse comportamento de recessão também seguindo o comportamento, né, do subsistema sudeste, que vem se apresentando e se mantém para as próximas semanas previstas. E para a bacia do Grande, então, a previsão mensal de 37% da MLT, o menor, né, o nosso menor mês de abril de todo o histórico. Para a bacia do Rio Paranaíba, tivemos na última semana, né, na penúltima e na semana em curso, um repique nas vazões, uma leve elevação das vazões, mas vindo de um comportamento de recessão para o último período e que se mantém, a expectativa é que se mantenha essa recessão para as próximas semanas, né, já que não temos previsão de precipitação significativa. Então, a previsão de fechamento para abril é de 50% da MLT, para a bacia do Rio Paranaíba, o quarto menor do histórico. Para a bacia do Rio Paranapanema, também estamos observando um comportamento de recessão e a expectativa para as próximas semanas é que esse comportamento se mantenha. Previsão de fechamento mensal de abril em 45% da MLT, o terceiro menor do histórico de 91 anos. Para a bacia do Paraná, para encerrar, né, o Sudeste, então, comportamento de recessão também, tanto no que viemos observando quanto para o previsto, uma previsão de fechamento para abril em 51% da MLT, o segundo menor do histórico. Agora, partindo para as bacias do Sul, no Iguaçu, alguma precipitação prevista por volta do dia 18, e no Uruguai, também alguma precipitação, mas nada muito significativo. Então, tivemos uma elevação das vazões, né, no começo aqui do nosso gráfico nós observamos que vínhamos com ENAs bem elevadas, e viemos um comportamento de recessão, e a expectativa é que esse comportamento de recessão se mantenha. A previsão de fechamento para o Sul em 38% da MLT para abril, o 12º menor do histórico. Com foco no Iguaçu, então, é um comportamento bem semelhante ao do subsistema Sul, uma recessão, que a expectativa é que se mantenha, a previsão mensal para abril 41% da MLT, o 11º menor do histórico. E para o Uruguai também comportamento bastante semelhante, na recessão, uma previsão mensal de 31% da MLT, o 16º menor do histórico. Para as bacias do norte, do nordeste, né, São Francisco e Tocantins, então, alguma precipitação prevista, sempre inferior a 10 milímetros,
no São Francisco mais no final do horizonte da semana operativa e no Tocantins em todo o horizonte da semana operativa. Mas como as precipitações são um pouco significativas, né, como nós vimos lá sempre abaixo de 10 milímetros nos modelos que nós utilizamos, então comportamento de recessão que vem se observando nas últimas semanas e a expectativa é que se mantenha para o subsistema Nordeste. Previsão de fechamento para abril em 36% da MLT, o quarto menor do histórico. Nesse gráfico nós temos aqui um acompanhamento dos postos, né, que estão na incremental de Sobradinho. Então, viemos observando aqui um comportamento de recessão das vazões observadas, o que reflete também em recessão nas vazões afluentes a Sobradinho. Aqui, o acompanhamento, então, para as bacias do São Francisco, um comportamento também semelhante, né, ao Nordeste, de recessão, mas, mantendo, né, para as próximas semanas previstas, uma média aproximadamente parecida com o que estamos na semana em curso. A previsão de fechamento de abril em 36% da MLT, o quarto menor do histórico. Para as bacias do subsistema norte, temos um comportamento um pouco diferente, né? Tivemos uma elevação das ENAs recente e agora entrando nesse comportamento de recessão, né? Para as demais bacias, nós já estamos com esse comportamento de recessão há mais semanas. Então, para o norte, a expectativa dessa recessão, com o fechamento de abril em 81% da MLT, que representa o 15º menor abril do histórico. Para a bacia do Tocantins, esse comportamento de recessão bem semelhante ao norte, né? Uma previsão de fechamento de abril em 71% da MLT, o 14º menor do histórico. Nesse mapa a gente tem uma visão mais espacial, né, das vazões previstas, então, para a próxima semana operativa, né? Aqui o destaque fica para as subbacias do Araguari, Santo Antônio do Jari e Balbina, com uma previsão acima de 120% da MLT. As bacias do Tapajós, Madeira e Curuaúna, com uma previsão que está ficando aí entre 80% e 120%. E para as demais bacias do Nordeste, do Sul, do Sudeste, todas abaixo, a previsão para a próxima semana, né, todas abaixo de 80% da MLT. Nesses gráficos, nós conseguimos ter uma evolução, ver a evolução, né, das previsões a cada revisão semanal. Então, para o Sudeste, iniciamos com uma previsão de 72% no PMO para o mês de abril, agora fomos reduzindo, né, essa previsão foi reduzindo gradativamente, agora fechando o Sudeste com 63% para abril, terceiro menor do histórico. Para o Nordeste, desde o PMO e nas sucessivas revisões, tivemos previsões bem parecidas, começamos com 36% e agora na REV3 mantendo esses 36% para abril, quarto menor do histórico. Para o Sul, a expectativa, né, inicial no PMO era de 67% da MLT, uma redução drástica, né, agora temos uma expectativa de fechamento em 38% da MLT, o 12º menor. E para o Norte também tivemos uma oscilação, né, nas revisões semanais, começamos lá com 89%, na revisão 1 fomos para 94%, na revisão 2 voltamos para 89%, e agora na revisão 3 a expectativa é de fechamento em 81% da MLT, o 15º menor. Nestes gráficos nós conseguimos ter aqui os valores, o valor estimado, né, o limite superior e o inferior para cada subsistema para a próxima semana operativa. Então, para o Sudeste, para a região Sudeste Centro-Oeste, a expectativa de ENA em 70% da MLT, com limite superior em 121 e inferior em 52 para a próxima semana. Para o Sul, uma dispersão bem maior, né, o valor esperado de 67%, mas com limite superior em 570% e o inferior em 9%. Para o Nordeste também uma dispersão muito grande, bem significativa, valor esperado em 37%, limite superior em 189% e o inferior em 17% para a próxima semana. E para o Norte, uma dispersão menor, mas ainda significativa, valor esperado em 88%,
o limite inferior em 50% e o superior em 133%. Pedindo desculpa aqui pelo erro, né? Abril e janeiro, na verdade, como ele está mostrando aqui 2 semanas, seria abril e maio. Desculpa, se não percebemos esse problema aqui antes. Nesse gráfico, nós temos um acompanhamento da evolução dos armazenamentos, né, para os subsistemas. Então, com exceção do Sul, que nos últimos meses, né, vem apresentando um comportamento de manutenção e, mais recentemente, uma queda dos armazenamentos, os demais subsistemas, Sudeste, Nordeste e Norte, com comportamento de melhora, né, nos armazenamentos. E nesse gráfico nós temos o acompanhamento da situação de armazenamento dos principais reservatórios, né, de cabeceira. Nossos principais reservatórios, então, com exceção de Itumbiara, que na última semana mostrou uma queda do armazenamento, nas últimas semanas o armazenamento vem se mantendo estável para os demais aproveitamentos ou apresentando uma leve melhoria, né? Para finalizar a apresentação, né, da parte do acompanhamento e previsão hidrológica, eu gostaria de dar aqui um informe. Nós temos recebido com bastante frequência dúvida, né, através da central de relacionamento com os agentes, questionando sobre o uso dos hidrogramas diários no TVR de Pimental. Então, só para nivelar, né, todo mundo, nós disponibilizamos uma revisão da nota técnica 144 de 2018, que trata da reconstituição de vazões naturais, e foi disponibilizado um item, né, em que foram disponibilizados os hidrogramas diários, as suas vigências e as discretizações mesmo. Então, a título de nivelamento, essa nota técnica está disponível lá no Sintegre, no item Programação da Operação, Acompanhamento e Previsão Hidrológica, outros documentos. Gostaria de agradecer e passar a palavra. Muito obrigado, Mariane. Vamos, então, para finalizar esse primeiro bloco, a operação hidráulica com o Paulo. Paulo, boa tarde, a palavra é sua. Boa tarde, Gerson, boa tarde a todos. Vou aqui compartilhar minha tela. Bom, julgo que todos já estão vendo, né? Bom, em relação à operação hidráulica e à gestão de recursos hídricos, né? A gente tem aqui toda a composição de salas de crise, salas de situação coordenadas pela Agência Nacional de Águas. Essa semana a gente teve uma agenda que não foi tão cheia, né? A gente teve reunião do Grupo de Acompanhamento da Operação do Paraíba do Sul, né, o GAOPS, e que não tem muita importância, né, muita significância para a operação sistêmica, né? Mas tivemos a sala de crise da região sul. Essa foi a agenda dessa semana. Na restante, a gente manteve as agendas realizadas nas semanas anteriores. Mas eu vou dar uma passada rápida aqui nas condicionantes observadas aí nas últimas reuniões. Em relação ao São Francisco, né, a gente continua ainda vigindo a operação segundo a resolução da ANA número 2081 de 2017, né? A última reunião realizada foi em 6/4, onde foi debatido toda essa condição de operação e a solicitação de avaliação da condição de aplicação dessa resolução em abril e maio. Ainda não tivemos nenhuma resposta diferente da aplicação dessa própria resolução, então continua vigente a mesma. Naquela reunião, lá de 6/4, foi apresentado esse cenário, né, prospectivo aí até junho de 2021, tanto para Três Marias quanto para Sobradinho, e no qual a gente observa aí uma oscilação muito próxima desses dois reservatórios nesse horizonte, né? Três Marias chegando ali a valores entre 65% e 67%, e Sobradinho entre 66% e 67%. Em relação à bacia do Tocantins, né, a última reunião realizada foi no final do mês passado, 30/3, a próxima já está agendada agora para o final desse mês, dia 27/4, e a gente continua aí com a aplicação da resolução número 529/2004, né, que é a resolução que vige a temporada de praias e a vazão mínima de Serra da Mesa. Entretanto,
através de interações do ONS e dessa sala de situação do Tocantins, foi colocada em vigência uma resolução temporária, né, essa número 65 de 2021, que permitiu a aplicação da redução da defluência mínima de Serra da Mesa dos 300 metros cúbicos por segundo, né, estabelecido lá naquela resolução de 2004, para 100 metros cúbicos por segundo até o final de maio. Então, isso que vem sendo aplicado agora ao longo de abril, continuará sendo aplicado ao longo de maio, e com esse cenário a gente tem aí a estimativa, né, conforme esse gráfico aqui, de chegar com o armazenamento de Serra da Mesa próximo de 37,42%. O valor a ser operacionalizado, né, a partir do final de maio em Serra da Mesa, né, a chamada temporada de praias, que ela vai ter vigência de 1º de junho até 20 de agosto, ela ainda está sendo avaliada e, oportunamente, isso vai ser oficializado pelo ONS em correspondência específica, né, vai também passar a valer como para o programa mensal da operação do mês de maio, que já enxerga o mês de junho, e também a gente vai trazer aqui para tornar claro também nesse fórum. Em relação à Bacia do Rio Paranapanema, a última reunião realizada foi em 9/4, a próxima agendada para o dia 7/5. No momento, a gente continua ainda com a política de buscar a recuperação dos principais reservatórios da Bacia do Rio Paranapanema, né, Jurumirim, Chavantes e Capivara. Então, a gente praticamente tem mantido uma política de minimização das defluências desses reservatórios. Aqui a prospecção, né, em relação a essa operação, até o final do mês de maio, praticamente os 3 reservatórios, em função de uma condição de vazão afluente ruim, né, a gente praticamente está aí com os reservatórios andando de lado, né, oscilando ali Capivara em torno de 58%, 60%, Mauá 40%, né, 39%, 40%, Jurumirim no final do horizonte 36% e Chavante 19%. Por último, a reunião realizada agora na última quarta-feira, né, que foi a reunião realizada essa semana, das bacias do Sul, onde a gente externalizou, né, a condição hidrológica verificada, que a gente conseguiu ter uma recuperação nos reservatórios, dos principais reservatórios da região Sul, em função dessa chuva, né, que a gente verificou ali, principalmente ao longo da segunda quinzena de janeiro e primeira quinzena de fevereiro, né, ali em janeiro a gente teve uma média de 153% da MLT, em fevereiro 122% da MLT, né, que proporcionou esse aumento aqui do armazenamento, né, equivalente dos reservatórios da região sul. Entretanto, a partir de março, a gente já entrou numa condição hidrológica significativamente adversa, né? 69% da MLT ali em março, verificado até o momento 45% da MLT, conforme a Mariane apresentou, né, a gente ainda, ao longo desses últimos dias de abril, a gente ainda continua deteriorando essa condição hidrológica, né? Mesmo assim, com uma condição hidrológica desfavorável, a gente está quase que andando de lado com o armazenamento equivalente, né, com a energia armazenada máxima do Sul, com uma tendência que, ao longo dos últimos 10 dias, de um leve uso desse recurso armazenado. Por quê? Porque a gente ainda está explorando os recursos, os excedentes energéticos hidráulicos, né, da região norte, né, Madeira e Xingu, principalmente, e também Tucuruí. Em relação a essa bacia, né, a gente teve a última reunião realizada, conforme eu comentei, quarta-feira, dia 15/4, e a próxima está agendada para o dia 13/5. Em relação às outras bacias, a nossa agenda aí, ela percorre a Sala do Rio Grande, né, temos reunião agendada para a próxima semana, dia 20/4, a bacia do Rio Paranaíba, dia 30/4, e a bacia do Rio Madeira, dia 5/1. Deve ser a última reunião desse ciclo de cheia na bacia do Rio Madeira. Em relação aos volumes de espera, nenhuma alteração em relação ao Plano de Prevenção de Cheias. A única exceção é o armazenamento de Boa Esperança, que a gente teve uma pequena revisão, conforme já divulgado e informe específico do Sinteg. Gerson, isso que eu tinha para apresentar. Caso alguém tenha alguma questão, todos estaremos à disposição lá no chat.
Muito obrigado, Paulo. Seguimos para o intervalo e retornaremos em 5 minutos. Boa tarde, estamos de volta para o segundo bloco. Antes de iniciar as apresentações, teremos a resposta às perguntas. Paulo, por favor, as perguntas estão relacionadas à PRH. Ok, Gerson, mais uma vez, boa tarde a todos. Basicamente, nós recebemos aqui 3 perguntas, né? A do Henrique Nagayoshi, a do Guilherme Oliveira e a do Rafael Dias, basicamente discorrendo sobre o mesmo assunto, que são os testes de redução de vazão mínima lá de Jupiá e Porto Primavera. Em que pé nós estamos em relação a esses testes? Tanto o CTG por parte de Jupiá, quanto CESP por parte de Porto Primavera, estão aguardando a avaliação do IBAMA dos planos de trabalho para a execução dos testes de redução das vazões mínimas desses 2 reservatórios. Não há data definida para a realização desses testes, uma vez que o agente, né, espera essa autorização do IBAMA, essa avaliação desses planos por parte do IBAMA, e nós, pelo INS, esperamos a melhor janela energética, hidroenergética possível para executar esses testes de redução. Outro comentário que foi feito em relação ao aumento recente da defluência de Jupiá. Esse aumento se dá pelo seguinte: como pré-requisito para os testes de redução da defluência de Jupiá, há a necessidade de aumento do reservatório, do nível do reservatório de Porto Primavera até a cota 257,30. Então, para que a gente aumente a cota desse reservatório, a gente precisa aumentar, durante uma janela de tempo pequena, as defluências de montante. Então, é por isso que a gente está fazendo, ao longo de uma janela de tempo pequena, esse aumento da defluência de Jupiá. Em relação aos valores de restrição, conforme perguntado, né, anteriormente vigia para Jupiá 4.000 metros cúbicos por segundo. Isso já foi feito um primeiro degrau de redução para 3.700, e a partir desse valor de 3.700 em Jupiá, a gente vai iniciar os testes de redução. O quanto se conseguirá reduzir? Só os próprios testes conseguirão nos responder essa questão. Em relação a Porto Primavera, o valor vigente anteriormente era de 4.600 metros cúbicos por segundo. Já contabilizamos a redução para 4.300, e da mesma forma que Jupiá, a gente só vai saber o quanto a gente vai conseguir reduzir a partir do início dos testes. A outra questão, fora do assunto de Jupiá e Porto Primavera, foi levantada pelo Caio Nepomuceno em relação à redução das vazões mínimas lá em Xingó, conforme a gente havia comentado em reuniões anteriores. Como eu comentei, Caio, no momento que eu apresentei, em relação à sala lá de crise do São Francisco, a gente ainda continua com a Agência Nacional de Águas a avaliação, né, da nossa solicitação de preservação, de manutenção das defluências reduzidas lá. A gente ainda não teve uma resposta positiva da ANA, foi solicitada uma nova avaliação, uma avaliação mais generalista por parte do INS. A nossa diretoria de planejamento está executando essa avaliação para enviar isso formalmente para a Agência Nacional de Águas, e só posteriormente a agência vai se manifestar em relação a uma nova resolução. Então, por enquanto, continua vigindo a resolução tradicional de operação do São Francisco. Eu vou passar para a Mariane falar do assunto que é o hidrograma lá de Belo Monte Pimental, que é a pergunta do Guilherme Oliveira e a pergunta do Gabriel Godinho. Por favor, Mariane. Pessoal, então, as 2 perguntas, né? Primeiro, o Guilherme pediu para mostrar novamente o caminho. Estou compartilhando aqui com vocês minha tela. Vocês têm que estar cadastrados no macroprocesso, né, da programação da operação, acompanhamento e previsão hidrológica. Quando a gente clica aqui no acompanhamento e previsão hidrológica, ele vai abrir essa página que a gente consegue acessar aqui esse menu Outros Documentos. E a nota técnica com os seus anexos estão disponibilizados aqui nessa pastinha. A outra questão foi colocada pelo Gabriel Godinho. Ele perguntou se nós podemos disponibilizar esses hidrogramas em Excel. Acredito que não tem nenhum problema, então assim que a gente finalizar aqui a reunião, vou disponibilizar aqui nessa mesma pasta
um outro documento, né, anexo 3 também, que tem os hidrogramas no formato Excel. Também, só lembrando, né, a gente disponibiliza essa apresentação ao final da reunião para todos os participantes, então o link para acesso aqui desse documento no Sintegre também está na apresentação. Era isso, pessoal. Obrigada. Obrigado, Mariane. Obrigado, Paulo. Então, dando prosseguimento ao segundo bloco, vamos à previsão de carga para programação diária e acompanhamento diário semanal com o Danilo. Obrigado, Gerson. Boa tarde a todos. Compartilhando a tela. Bem, começar mais uma apresentação da previsão de carga diária, começando aqui pelo subsistema Sudeste Centro-Oeste. Aqui no gráfico, a linha laranja representa a previsão efetuada, a linha preta representa a carga verificada e as barrinhas em vermelho representam os desvios. No Sudeste, a carga começou bem alta essa semana, mas uma entrada de frente fria na terça-feira fez o nível cair. Apesar dessa variação brusca da temperatura, a previsão efetuada foi bem aderente ao longo de toda a semana. Como resultado, nós tivemos aí um desvio médio da semana de 1,5%, 91% dos desvios vieram abaixo de 3%, sendo 35,8% deles abaixo de 1%. No Sul, a carga veio bem estável para nível da região Sul, né? E tirando o domingo, quando houve uma queda forte por conta da temperatura, a previsão veio bem ajustada. Na semana, o desvio médio foi de 2,8%, 56% dos desvios vieram abaixo de 3% e 14,2% desses desvios vieram abaixo de 1%. O Nordeste veio com uma carga alta ao longo de toda a semana, até ocorrer uma queda forte no dia 15 por causa de fortes chuvas na região. No resultado da semana, nós tivemos um desvio médio de 2%, 76% dos desvios vieram abaixo de 3%, sendo que 39,9% desses desvios vieram abaixo de 1%. No Norte, a carga começou bem alta e, apesar de uma queda na terça por conta de consumidores livres e chuvas na região, a carga continua em níveis mais elevados ao longo de toda a semana. Na semana, 2,3% de desvio médio, 70% dos desvios vieram abaixo de 3%, sendo que 29,2% desses desvios vieram abaixo de 1%. Por fim, no Sim, o Sim apresentou um bom resultado, as previsões no geral ficaram bem ajustadas. Na semana nós tivemos um desvio médio de 1,2%, 99% dos desvios vieram abaixo de 3%, sendo que 45,1% desses desvios vieram abaixo de 1%. Agradeço, Gerson. Boa tarde a todos. Muito obrigado, Danilo. Passamos, então, à previsão de carga para o PMO com o Douglas. Por gentileza, Douglas, a palavra é sua. Obrigado, Gerson. Boa tarde a todos. Vou começar o compartilhamento. Peço mais um minuto, por favor. Agora sim, retomando a apresentação semanal, falando agora a respeito das previsões de carga realizadas nessa revisão semanal, não somente das previsões, como do acompanhamento, começando pelo subsistema Sudeste Centro-Oeste, como sempre, né, apresentando o que temos aqui mostrado no gráfico de uma forma bem rápida, é claro. Inicialmente, em azul, nós temos as previsões realizadas para o mês de abril no PMO, na revisão 0, né? Nessas barras mais claras, em rosa,
nós temos os valores verificados, / estimado para o fechamento da semana, que é no caso da terceira semana, o valor estimado de fechamento. Em verde, nós temos as novas previsões realizadas nessa revisão. E, por fim, azul, novamente, o valor do mês revisto em função da atualização das semanas, né? Sejam elas verificadas ou as novas previsões. Falando agora a respeito do subsistema Sudeste, essa semana apresentou um desvio de apenas menos 0,1%, sendo a carga vindo muito dentro das nossas expectativas, né, das nossas previsões. Aqui temos um destaque para a ocorrência de temperaturas mais amenas, como já havia sendo observado na semana 2. Para a próxima semana operativa, as sinalizações meteorológicas nos indicam a manutenção das temperaturas semelhantes às observadas nessa semana, né, num patamar mais ameno. Com isso, nós consolidamos uma carga de 39.360, que, quando comparado com a última previsão para essa semana, nos dá um decréscimo de menos 0,8%. Aqui no subsistema Sudeste, vale destacar a ocorrência do feriado, a ocorrência do feriado vai ser destacada em todos os subsistemas, porém no Sudeste tem um comportamento um pouco diferente dos outros subsistemas, muito em função da antecipação desse feriado em algumas capitais da região, né, como, por exemplo, em São Paulo e para alguns setores no Rio de Janeiro. No Rio de Janeiro também existe, na próxima semana, o feriado de São Jorge, no dia 23, e com isso nós consolidamos uma carga de 39.360. Com as 3 primeiras semanas verificadas, né, e as novas previsões para a semana 4 e 5, nós temos um valor de abril revisto de 39.610, que nos dá um desvio de menos 3,2 em relação à nossa previsão inicial no PMO. Falando agora a respeito do subsistema Sul, inicialmente nós tínhamos previsto para o mês uma carga de 12.267. Essa semana apresentou um desvio de mais 3,5%, fechando com uma expectativa de fechamento de uma carga de 12.512, né? Esse desvio pode ser ocasionado muito em função da flexibilização das medidas restritivas em algumas capitais dessa região, que possibilitou o aumento, né, a extensão do horário de funcionamento, como, por exemplo, de bares e restaurantes. Para a próxima semana, como a Bia já disse, né, as temperaturas seguem estáveis, exceto em Curitiba, onde é esperado uma redução, um suave declínio das temperaturas. E dessa forma, nós consolidamos um valor de 11.824, que, quando comparado com a última previsão para essa semana 4, nos dá um crescimento de 0,9%. Com as 3 primeiras semanas verificadas e as novas previsões para a semana 4 e 5, nós temos um valor de abril revisto de 12.038, o que nos dá um desvio de menos 1,9% em relação à nossa previsão inicial para o mês. Falando a respeito do subsistema Nordeste, essa semana apresentou um desvio de 0,8%, está na carga próxima das nossas previsões. Esse é um subsistema que, em condições meteorológicas, né, nós temos dito ao longo das últimas revisões, das últimas apresentações, que segue instável, e essa semana não foi diferente, permaneceu estável quando comparado às últimas semanas. Aqui cabe destacar também a flexibilização das medidas restritivas em algumas capitais, o que possibilitou esse acréscimo da carga para 11.148. Para as próximas semanas operativas, as condições meteorológicas também nos sinalizam umas condições semelhantes às observadas nessa semana, muito estável. Com isso, nós consolidamos uma carga igual ao que nós tínhamos previsto na última revisão para a semana 4, de 10.888. Quando nós falamos agora do mês revisto, nós temos uma expectativa de fechamento de abril de 11.034, que nos dá um desvio de menos 1,4% em relação à nossa previsão inicial para o mês. E, por fim, no subsistema Norte, esse é um outro subsistema que, em condições meteorológicas, ele segue instável, sem grande destaque a ser comentado. Nesse subsistema, cabe destacar o aumento da carga dos consumidores livres da rede básica, observado desde a segunda semana operativa, que fez um acréscimo nessa carga. Essa semana, a carga está com uma expectativa de fechamento de 6.171, que nos dá um desvio de
de 4,9%, né, aproximadamente 5% em relação à nossa previsão. Para a próxima semana, dada a estabilidade das condições meteorológicas, e também esperamos condições semelhantes às observadas nessa semana de consumidores livres, né, uma carga mais elevada, nós prevemos um valor de 6.011, que quando comparado ao valor previsto na última revisão semanal para a semana 4, nos dá um crescimento de 4,1%. Dessa forma, o abril revisto está com uma expectativa de fechamento do mês de 6.056, que nos dá um crescimento, um desvio, né, desculpa, de 4,2% em relação à nossa previsão inicial para o mês. Com isso, eu chego ao fim da apresentação. Aqui, como sempre, nós passamos nossos destaques, né, no subsistema Sudeste e Centro-Oeste, a manutenção de temperaturas amenas semelhantes às observadas na semana anterior. No subsistema Sul, o desvio observado na semana em curso encontra-se associado em parte à flexibilização das medidas restritivas adotadas por algumas capitais da região e à não ocorrência de precipitação, que colaborou para esse acréscimo da carga. E no subsistema Norte e Nordeste, destaca a manutenção de temperaturas elevadas, como observado nas últimas semanas. E como premissa para a próxima semana operativa, aqui o primeiro parágrafo falando a respeito das premissas econômicas, a recuperação que vinha sendo observada no setor industrial brasileiro foi interrompida em março, e segundo a sondagem industrial da FGV, da Fundação Getúlio Vargas, medidas mais restritivas para a contenção do Covid-19 em várias cidades e estados estão com lentidão no processo de vacinação e o período de interrupção dos benefícios emergenciais estão afetando segmentos relevantes da indústria brasileira, como de alimentos, que também vem apresentando dificuldades com a falta de matéria-prima e elevação dos custos, levando a confiança da indústria ao menor nível desde maio de 2020. Dessa forma, esse fato, associado com a ocorrência de temperaturas mais amenas do que as observadas nos últimos 3 meses, né, tem contribuído para o desempenho da carne para o período. E a partir do segundo parágrafo, já falamos a respeito das sinalizações meteorológicas, né, com temperaturas estáveis aqui no Sudeste, Centro-Oeste e Sul, exceto em Curitiba, onde é previsto um suave declínio dessas temperaturas. Aqui ao final ressaltando a elevada amplitude térmica, comportamento típico para a época de outono, que tem influenciado a corrente de noites mais frescas e, consequentemente, uma menor carga voltada para a refrigeração dos domicílios, nas capitais dessa região. E no subsistema Nordeste e Norte, segue com expectativas de manutenção de temperaturas elevadas, típicas para essa época do ano. Ressalta-se nesse subsistema a expectativa de maiores totais de precipitação durante o período. Com isso era tudo que eu tinha para apresentar. Eu volto para você, Gerson, e dou boa tarde a todos. Muito obrigado, Douglas. Dando sequência, então, resultados do PMO e as intervenções energéticas relevantes com a Diana. Por favor, Diana. Boa tarde, Gerson. Boa tarde a todos que estão acompanhando essa reunião semanal de programação da operação. Vou iniciar, então, a apresentação falando sobre os principais resultados da revisão do DECOMP, referente à revisão 3 do PMO de abril, e especificamente para a semana que se inicia no dia 17, amanhã no sábado, e finaliza dia 23 de abril, na próxima sexta-feira. Antes de entrar diretamente nos resultados, a gente traz aqui só um lembrete em relação às atividades da próxima semana. Na reunião do PMO de abril, eu cheguei a mostrar esse calendário, né, com as datas de divulgação das revisões. Então, aqui é só um lembrete, né? Então, as revisões do PMO, o PMO revisão 1 e revisão 2, a gente já divulgou os resultados. Referente à semana do dia 17 ao dia 23 de abril, o que a gente vai estar divulgando todos os resultados hoje, o que eu vou falar um pouquinho hoje nessa apresentação. E um lembrete específico para a semana que vem. Semana que vem, apesar de ter o feriado no dia 23 de abril, o feriado aqui do Rio de Janeiro, a gente vai manter as atividades em dias normais, né, os dias padrões. Então, a gente vai abrir o estudo para recebimento de dados para revisão 4 do PMO de abril na quarta-feira mesmo, e esse estudo vai ficar aberto até às 11 horas, como padrão. Então, o prazo para enviarem os dados, para os agentes enviarem os dados para a revisão 4 do PMO de abril, se mantém na quinta-feira, dia 22 de abril. Então, a divulgação dos resultados vão ser na sexta, como de praxe, no dia 23.
Entrando nos resultados, então, propriamente dito, dessa revisão, a gente observa que todos os CMOs de todos os subsistemas tiveram uma elevação quando comparado com a semana passada, com o previsto na semana anterior, e o destaque um destaque mais específico aqui para o subsistema norte, que saiu do CMO zerado em todos os patamares de carga, passando para o valor na casa dos R$ 140 por megawatt-hora. Então, aqui, nesse diagrama, a gente observa que o subsistema sul e o subsistema sudeste estão acoplados em todos os patamares de carga, enquanto o norte e o nordeste estão acoplados também. Então, há uma separação, né, em duas grandes regiões em relação ao custo. Aqui nesse diagrama a gente sempre traz também quais foram os intercâmbios que atingiram o valor máximo. Então, para essa primeira semana operativa, os intercâmbios que atingiram esse valor máximo foram o bipolo do norte e sudeste, FNS mais só o FNS e a FNS mais NESE. Esses três limites atingiram os valores máximos em todos os patamares de carga. E, especificamente no patamar de carga pesada, a exportação nordeste também atingiu, a exportação norte-CA também atingiu esse valor máximo. Semanalmente, a gente traz também aqui esse gráfico com a variação do CMO, com o objetivo de mostrar quais os fatores que impactaram no comportamento do CMO da semana, de uma semana para outra. Aqui a gente traz primeiro do subsistema sudeste. Só lembrando, né, para essa semana especificamente, então, a gente realizou 8 estudos. Só vale lembrar que a cada semana a gente pode fazer estudos diferentes e variar também a ordem em que a gente faz os estudos, vai de acordo com que fique melhor a representação de ficar mais claro de entender qual foi o fator que impactou mais no comportamento do CMO. Então, tanto a quantidade de estudo quanto a ordem também desses casos, eles podem ser alterados de semana para outra. Então, aqui para o subsistema sudeste e sul, a gente observa que o principal fator que contribuiu para a elevação do CMO em relação à semana passada foi a previsão de vazão, comportamento similar para o subsistema nordeste também, e para o subsistema norte também fica bem caracterizado aqui nesse gráfico, que na semana passada não era prevista essa elevação do CMO, mas quando a gente já atualiza a previsão de vazão, logo num dos primeiros casos, já tem essa pancada significativa do CMO para essa semana. Em relação à geração térmica, só lembrando que a gente sempre traz aqui essa geração térmica de referência, a geração térmica que é indicada pelo DECOMP, e essa geração térmica indicada pelo DECOMP para a semana de 17 de abril a 23 de abril é em torno de 5 gigawatts médios. Só lembrando que no DECOMP a gente não está representando o despacho por garantia energética, e a ordem de mérito é dada diariamente pelo modelo DCE, então o que a gente traz aqui é só a título de referência. Entrando nos resultados das usinas térmicas com combustível GNL, as usinas que necessitam de despacho antecipado, nessa revisão 3 do PMO de abril, então, a gente está despachando a semana do dia 19 de junho até dia 25 de junho, e para essa semana de junho, apenas a usina térmica de Santa Cruz que foi indicada mérito, de acordo com o benefício GNL calculado, né, para essa semana específica de junho, só Santa Cruz que tem o CVU menor que o benefício calculado. E a gente ressalta aqui, também foi comentado na semana passada, na reunião da semana passada, que embora a Luísa Rimmel não esteja sendo despachada por ordem de mérito, ela vai ser despachada por garantia energética para essa semana, de 19 a 25 de junho. Olhando em termos de os resultados em energia armazenada, a gente tem um gráfico para cada subsistema. Então, começando para o subsistema sudeste, a gente observa uma partida inicial aqui desse estudo, começando com 35,2% da energia armazenada. A gente observa que o Sudeste vem andando de lado, né, em relação ao PMO e as outras revisões, e a expectativa do DECOMP é que a gente chegue ao final do mês de abril em 34,7%. No segundo mês, a gente tem a dispersão dos cenários, né, e a previsão pela média dos cenários para o final de mês de maio é finalizar esse mês em 34,7% da energia armazenada.
Para o subsistema sul, a gente tem uma energia armazenada inicial de 58,9%, e a perspectiva do Decomp é que o final de abril a gente termine em 58,2%. E para o final de maio, considerando a média dos cenários e a dispersão de todos eles, a expectativa é que a gente termine em 66,9%. Para o subsistema Nordeste, a gente também observa um comportamento bem similar, né, às outras revisões, onde não dá nem para ver aqui a diferença, muito bem a diferença entre o comportamento ao longo das semanas, mas a gente começou esse estudo com o nível de partida inicial em 67,7%, e a previsão é que para abril a gente termine em 65,7% da energia armazenada. E a perspectiva é que para o final de maio, olhando a média dos cenários, que termine em 60,8% da energia armazenada. Para o subsistema norte, a gente começou o estudo, então, com 80,4% da energia armazenada, e a previsão do Decomp é finalizar o mês de abril em 82,6%, e considerando a média dos cenários para o segundo mês, a expectativa é que a gente finalize o mês de maio em 84,6% da energia armazenada. Então, em relação aos principais resultados, era isso que eu tinha para falar. Então, a gente sempre traz também aqui nessa reunião o que tem sido ofertado de importação de energia para a próxima semana, né? O que a gente recebeu essa semana para a semana de 17 a 23 de abril. Lembrando que o preço máximo de importação de energia que está aprovado para ter importação sem substituição está limitado ao CVU de Termomacaé. Então, para essa semana de 17 a 23 de abril, os únicos blocos que estariam elegíveis seriam os blocos 1 e 2, ofertados tanto pela Eletrobras quanto pela Enel para a oferta de energia do Uruguai. A gente traz aqui, essa apresentação vai ser disponibilizada logo depois que essa reunião finalizar, então vai ficar aqui a título de referência. Só tem um destaque para fazer, que foi informado pela Eletrobras que a conversora de Rivera ela vai estar indisponível no dia 20 de abril, de 7 horas da manhã até as 17 horas. Então, olhando agora para os resultados em relação às intervenções energéticas relevantes. A gente sempre ressalta aqui qual é o nosso critério de relevância, então, quais são as intervenções que a gente traz aqui para essa reunião, que são as intervenções que são realizadas em alguma unidade geradora que altere limite sistêmico, ou intervenções em unidades geradoras de usinas de grande porte. Então, começando aqui pelo subsistema Sudeste Centro-Oeste, a gente tem um destaque aqui para Angra 1. Eu até comentei também na reunião da semana passada que no dia 16 iria começar a rampa de redução de carga para o desligamento da usina. Então, no dia 17, amanhã, é a previsão do desligamento total e desconexão total da usina do sistema para recarregamento de combustível. Então, esse recarregamento está programado para se iniciar amanhã e finalizar dia 21 de maio. Para a usina termoelétrica de Termorrio, a previsão de manutenção nas unidades geradoras 21, 22 e 28 para teste de ilhamento da turbina a gás, que está programado para os dias 17 e 18 de abril. Para a usina hidrelétrica de Itaipu, especificamente para o setor de 60 Hz, a previsão de manutenção preventiva ENEA mensal, programada para o período do dia 18 e dia 19 de abril, e essa manutenção é para a unidade geradora 14. Para a usina, continuando ainda com destaques para o subsistema Sudeste, Centro-Oeste, uma manutenção prevista para as unidades geradoras 8, 9 e 10, para a modernização da interligação das tubulações de águas entre essas unidades geradoras. Então, no dia 17 de abril, a previsão é entre as unidades geradoras 8 e 9, e no dia 18 de abril, entre as unidades geradoras 9 e 10. Para a usina hidrelétrica de São Simão, a previsão de manutenção da unidade geradora 2 para a troca do transformador de potencial capacitivo da linha curta da unidade geradora, que está programado para o dia 21 de abril, e para a usina termoelétrica de Três Lagoas, manutenção entre os dias 21 de abril e 11 de maio,
nas unidades geradoras 1A, 1B e 1C para inspeção periódica em atendimento à NR13. Entrando no subsistema norte, então a gente traz aqui como destaque a manutenção na usina de Santo Antônio do Jari para a atualização da lógica do esquema de corte de geração da usina, que está programado para o dia 28 de abril, e uma intervenção também na usina térmica de Porto do Itaqui, para seccionamento da linha de transmissão de 230 kV, que é a linha que interliga a usina até a subestação de São Luís 4. E essa intervenção está programada do dia 17 ao dia 21 de abril. Entrando, então, nos destaques do Subsistema Sul, há uma previsão, então, de manutenção para a unidade geradora 3 da usina hidrelétrica de Barra Grande, programada para o dia 17 de abril, e também no dia 17 de abril, a unidade geradora 2 de Governador Ney Braga. E finalizando, então, no Subsistema Sul, previsão de manutenção para a usina hidrelétrica de Salto Osório, especificamente para a unidade geradora 1 dessa usina, para uma manutenção preventiva anual entre os dias 17 a 22 de abril. E entrando em alguns destaques na região sul para usinas termoelétricas que estão saindo também agora essa semana, destaque, então, para a usina de Araucária, que é uma manutenção preventiva geral, que está programada para começar amanhã, dia 17 de abril, e finalizar dia 1º de maio, e uma mais longa para a usina termoelétrica de J. Lacerda C, a unidade geradora 7, previsão de uma manutenção para a revisão geral e modernização programada, com previsão de iniciar dia 18 de abril e finalizar só em julho, no dia 27 de julho. Então, Gerson, finaliza aqui os destaques que a gente tinha para apresentar da gerência de programação mensal. Eu fico aqui à disposição para eventuais perguntas e passo a palavra para você de novo. Ok, muito obrigado, Diana. Com isso, finalizamos o segundo bloco e retornaremos em 5 minutos após o intervalo. Boa tarde novamente, estamos de volta para o terceiro bloco e surgiu uma pergunta da Priscila Novello, da Bolt Energy. Gostaria de saber se existe um prazo máximo para a resposta do IBAMA sobre a redução da vazão defluente em Porto Primavera e Jupiá. A resposta está atrelada ao resultado dos testes? Quem responde, então, essa pergunta? Paulo, por favor. Ok, Gerson. Boa tarde, Priscila. Priscila, né, ao pé da letra é ao contrário, tá? Na verdade, não é uma autorização do IBAMA em relação a essa operação que vai ser feita, é uma avaliação que os dois agentes, né, tanto a CTG quanto a CESP, entenderam que é importante obter do IBAMA. Então, isso não é uma autorização, é uma ciência, né, de acordo com o plano de trabalho que eles vão executar para a operacionalização dos 2 testes de redução. E o teste ainda vai ser iniciado. Né? Ele vai ser iniciado, lembrando que o valor das vazões mínimas que será alcançado, né, que a CTG e a CESP vão entender que seja viável de serem operacionalizados, vão ser declarados por esses 2 agentes, independentemente de autorização do IBAMA. Os agentes não precisam de autorização para definir os seus valores de vazão mínima. O que eles entenderam como uma, vamos chamar de uma política de boa vizinhança, né, é o de acordo do IBAMA em relação às técnicas que eles vão empregar no plano de redução. Em relação ao prazo, certamente esse tipo de interação junto a um órgão fiscalizador, né, um órgão regulamentador, ele não tem prazo, né? Então, o que a gente vem fazendo é avaliando junto a gente a possibilidade de sondar com o IBAMA a expectativa de que essa resposta seja dada, tá? Então, não tem prazo e o teste ainda vai ser iniciado, tá bom? Gerson, era isso. Muito obrigado, Paulo. Então, dando prosseguimento ao terceiro bloco, vamos à apresentação sobre os limites elétricos e principais intervenções com a Sara. Sara, a palavra é sua. Olá, boa tarde, Gerson, boa tarde a todos. Bom, vamos falar um pouquinho das intervenções, então, para a próxima semana operativa. As intervenções mais em destaque, começando aqui com a área norte e nordeste, uma intervenção que já vem há algum tempo, né, que é ali do banco sede da linha Serra da Mesa Samambaia, Circuito 1.
ela se encerra agora dia 30/4, né? E para essa intervenção, então, para que o sistema suporte perdas duplas e simples aqui na interligação norte, nordeste, nordeste-sudeste e norte-sudeste, o recebimento aqui do sudeste centro-oeste está limitado em 7.000, no cenário de nordeste exportador, ou, né, em 6.800 no cenário de nordeste recebedor. Continuando, vamos ter uma intervenção aqui na linha Colinas-Miracema, circuito 2, no sábado, né? E aqui, né, como consequência, para que o sistema suporte a perda da linha de 500 kV Colinas-Miracema, circuito 1 ou 3, ou perdas duplas, né, entre Miracema e Gurupi, o fluxo entre Colinas e Miracema, ele deve estar entre menos 2.000 e 2.600, e o fluxo entre Miracema e Gurupi entre menos 2.700 e 2.700. Aqui também, né, para que não haja risco de abertura da interligação norte-sudeste na ocorrência de perda ali do bipolo do Xingu ou do Madeira, ou perda dupla entre Tucuruí e Xingu, os limites aqui do fluxo norte-sudeste, né, eles vão estar reduzidos em 300 megawatts. Continuando, né, no sábado também vamos ter uma intervenção aqui na barra de 500 kV de Iguiporã 3, e aqui, né, para que o SIM suporte dinamicamente contingência simples e com falha de disjuntor no setor de 500 kV de Iguiporã 3, o recebimento do Nordeste deve estar entre menos 5.600 ou 6.000, e dependendo, né, do cenário, se o Nordeste está como recebedor ou exportador, o fluxo Sudeste-Nordeste deve estar limitado entre menos 1.100 e 2.200, ou menos 3.000 e 2.200. Continuando na área Norte-Nordeste, vamos ter uma intervenção no domingo na linha Itacaiúnas-Colinas, né? E aqui para que o sistema suporte a perda da linha Imperatriz Colinas C1 ou C2, tá? O fluxo total das linhas ali entre Imperatriz e Colinas deve estar entre menos 1.950 ou 1.950. Aqui também temos uma redução de 600 aqui no fluxo norte-sudeste, ali para o sistema, né, suporte a abertura suporte à perda ali dos bipolos de Xingu. Continuando, uma intervenção na linha de 500 kV Barreiras 2, Rios das Éguas, circuito 2, no domingo, tá? E aqui, para que o SIM suporte dinamicamente contingências com falha de disjuntor na subestação de Rio das Éguas, ou perda simples de linha das interligações, né? O recebimento do Nordeste deve estar limitado entre menos 1.530 ou 5.500, na verdade, desculpa, é menos 5.300 ou 5.500. O fluxo norte-sudeste deve estar limitado em 3.100 no cenário de Nordeste exportador, ou em 3.500 no cenário de Nordeste recebedor. Continuando no domingo, também temos uma intervenção na linha de 500 kV Tucuruí e Marabá, circuito 1, e aqui, né, para que a interligação norte-nordeste suporte a perda de mais um circuito entre Tucuruí e Marabá, sem contar com a atuação do esquema de corte de geração da usina de Tucuruí, o fluxo total, né, das linhas ali entre Tucuruí e Marabá deve ser menor que 4.000 megawatts. Também vamos ter uma intervenção no disjuntor da subestação de Rio das Éguas 500 kV, na terça-feira, dia 20/4, e aqui temos alguns limites de recebimento do Nordeste, né, ele deve estar entre menos 5.600 ou 6.000, e dependendo também do cenário, no Nordeste recebedor, o fluxo Sudeste-Nordeste deve estar entre menos 1.100 ou 2.200, e o recebimento do Sudeste Centro-Oeste entre menos 3.000 ou 6.800. No outro cenário, né, com o Nordeste exportador, esses fluxos vão estar entre menos 3.000 e 2.200, ou menos 3.000 e 7.000 megawatts. Indo para a área sul-sudeste, né, vamos ter uma intervenção aqui na linha de 765 kV, Foz do Iguaçu e Vaiporã, circuito 3, no domingo, tá? E aqui para que o SIM suporte dinamicamente a perda de mais dois circuitos do 765, né, entre Foz do Iguaçu e Vaiporã, e nós temos as restrições do fluxo norte-sudeste em 3.000, e também a geração total de Itaipu vai estar limitada em 3.500. Na segunda-feira, temos uma manutenção aqui num disjuntor de 765 kV da subestação de Foz do Iguaçu, 60 Hz, para completar gás.
E aqui, né, para que o SIM suporte a perda de mais 2 transformadores 765-500 kV em Foz do Iguaçu, né, o fluxo aqui de Foz do Iguaçu para Ivaiporã está limitado em 6.600 megawatts. Continuando na área sul-sudeste, na quinta-feira e sexta, né, dia 22 e 23, a gente tem uma intervenção aqui no transformador 3765-500 kV de Foz do Iguaçu, 60 Hz, junto com seus disjuntores, tanto de 765 como de 500 kV, para fazer manutenção preventiva nesse transformador. E aqui, né, como consequência dessa intervenção, né, para que na perda da linha de 500 kV Itaipu, Foz do Iguaçu, seguido de falha de disjuntor, ou também na perda de mais um transformador, a gente não tem as sobrecargas inadmissíveis em equipamentos da região, a geração total de Itaipu vai estar limitada em 5.200. Indo para a área do elo de corrente contínua de Itaipu, aqui 50 Hz, a gente vai ter uma manutenção na segunda-feira da barra D de 345 kV, uma manutenção preventiva em chave seccionadora. E aqui, para que o sistema, né, possua um desempenho dinâmico adequado, quando de uma possível perda da barra B de 345 kV, o elo de corrente contínua de Itaipu 50 Hz está limitado em 3.915 megawatts. Indo para a área Rio de Janeiro e Espírito Santo, no sábado vamos ter uma intervenção na linha de 500 kV Angra, Zona Oeste, né? E aqui, para que o SIM suporte dinamicamente contingências de linha de 500 kV conectados à subestação de Angra, né, seguidos de falha de disjuntor, a geração de Angra 1 mais Angra 2 deve estar limitada em 1.600 megawatts. Continuando na área Rio de Janeiro, na segunda e terça-feira vamos ter manutenção na linha de 500 kV Angra, Nova Iguaçu, tá? Aqui para realizar testes de religamento monopolar depois do seccionamento da linha na subestação de Nova Iguaçu. E aqui também as usinas de Angra 1 e Angra 2 devem estar limitadas em 1.600 megawatts. Destacando que essas duas intervenções elas estão alocadas no mesmo período de parada de Angra 1. Indo para a área São Paulo 440 kV, de sábado a segunda-feira a gente vai ter uma intervenção na linha Água Vermelha Ribeirão Preto, né, e para que o sistema suporte dinamicamente contingências simples e duplas na área elétrica, a usina de Água Vermelha vai estar limitada em 700 megawatts. No domingo, temos a manutenção na linha Porto Primavera Taquaro Sul, circuito 1, para sanar um vazamento de óleo hidráulico em disjuntor. E aqui também, para que o sistema suporte dinamicamente a contingência do circuito remanescente, a usina de Porto Primavera deve estar limitada em 890 megawatts. Continuando na área São Paulo, a linha Jupiá Três Irmãos, ela vai desligar nas 2 madrugadas aí de terça e quarta-feira, também para sanar vazamento de óleo hidráulico. E aqui a gente tem um conjunto de restrições de usinas, né, para que o sistema suporte dinamicamente contingências simples ou duplas da malha de 440 kV. Então, Ilha Solteira deve estar limitado em 2.600 megawatts, o somatório das gerações de Três Irmãos mais Jupiá 440 kV deve estar menor que 1.700 megawatts, e o somatório das usinas de Porto Primavera, Taquaro Sul e Capivara menor que 1.800 megawatts. Indo para a área sul, aqui só destaca, né, toda semana a geração térmica que, em razões elétricas, na usina de Jorge Lacerda, para não ter corte de carga na região sul de Santa Catarina, em contingências da região. Essa geração térmica já foi considerada também a intervenção na máquina 7, né, como a Diana falou, de Jorge Lacerda C. Então, para essa semana operativa, nós temos 2 unidades na Jorge Lacerda 1, uma na Jorge Lacerda 2 e 2 na Jorge Lacerda B. Da minha parte seria isso, Gerson, eu agradeço. Obrigada. Muito obrigado, Sara. Dando continuidade, vamos à política operativa com a Carla. Por gentileza, Carla. Boa tarde a todos. Obrigado, Gerson. Consegue ver minha...
Estão conseguindo ver minha apresentação? Ainda não, Carla. Só um momento. E agora, Gerson? Sim, está ok. Só colocar no... Isso. Obrigado. Saiu, Carla. O compartilhamento. Só um momento. E agora? Agora foi. Eu não estou conseguindo visualizar aqui dentro do meu computador a apresentação. Vou tentar aqui novamente. Tentar novamente. Consegue ver agora? Sim, Carla. Boa tarde a todos, desculpa aqui pela parte da apresentação. Vamos apresentar agora a política operativa da semana de 10/4 a 16/4. Informamos que na rodada de 10/4 do modelo D100, os dados de previsão de geração das pequenas usinas informadas no arquivo renováveis.dat estavam equivocados para o dia 11/4. Os dados dos demais dias do horizonte de estudo, a saber 10/4, e a janela de 12 a 16/4 estavam corretos. Bom, passando aqui para os resultados comparativos da geração térmica entre o modelo Decomp e o modelo D100, cabe destacar que ao longo da semana as principais diferenças ocorreram principalmente pela disponibilidade e inflexibilidade. Indo agora para os resultados em comparação ao modelo D100 e ao PDP, vou iniciar falando aqui do subsistema Sudeste-Centro-Oeste, começando aqui pela geração hidráulica. Bom, essas diferenças entre o PDP e o D100 foram majoritariamente para atendimento à política e diretrizes eletroenergética dessa semana operativa, né, os ajustes de Unit Commitment hidráulico e também para o fechamento do balanço do SIM. Já que na geração térmica do subsistema Sudeste-Centro-Oeste, as diferenças foram em função da declaração de inflexibilidade pelos agentes, né, atendimento ao Unit Commitment térmico e do despacho térmico por garantia energética segundo as diretrizes do CMSE. Indo aqui para o subsistema Sul, as diferenças, aqui na parte da geração hidráulica, né, as diferenças entre PDP e D100 resultaram de ajuste necessário para a compatibilização da diretriz e da política operativa, com o objetivo principal, né, da preservação aqui dos armazenamentos da nossa bacia, aqui da Bacia do Sul, né, segundo aqui as diretrizes do CMSE. Já a geração térmica do subsistema Sul, as diferenças entre PDP foram devido ao despacho de Pampa Sul, né, uma usina que não é simulada no modelo D100, e pelo despacho por garantia energética segundo as diretrizes do CMSE. Indo agora para o subsistema Nordeste, né, as diferenças entre o PDP e o D100 foram majoritariamente, né, aqui para seguir a política operativa de defluência da bacia do Rio São Francisco, e a geração térmicas, a principal diferença mesmo foi com relação às redeclarações de inflexibilidade pelo agente. Indo agora para o submercado norte, as diferenças entre PDP e D100 foram devido à compatibilização do limite de transmissão norte-sudeste, e já aqui na geração térmica, as diferenças foram devido às redeclarações de inflexibilidade. Cabe de destacar que foi apenas aqui no dia 14 onde houve declaração de inflexibilidade das usinas de Maranhão 3 e Porto do Itaqui. Bom, o intercâmbio nacional não ocorreu durante essa semana, né, destacando que permanece o limite de CVU da Termomacaé para importação.
Bom, indo aqui para o balanço semanal, vou falar aqui os principais pontos de destaque dessa semana operativa. Cabe destacar que nossa carga do SIM, quase 70 giga médios, né? Isso aqui representa, com relação à semana anterior, um aumento de 1,25 gigas médios, né? Com relação à semana anterior. O Sul totalmente importador, né? Como eu falei no slide anterior, não houve importação programada para essa semana. E aqui a exportação dos bipolos, do Madeira e do Xingu, né, com valores bastante elevados. E também um destaque aqui para a nossa, geração de Itaipu, 5,2 gigas médios, representando um acréscimo de 0,3 gigas médios em relação à semana anterior. Bom, esses gráficos aqui, eles mostram, as médias horárias da operação ao longo dessa semana operativa. Vamos começar aqui pelo subsistema Sudeste e Centro-Oeste, né? Houve uma importação líquida em todos os patamares de carga, destacando principalmente aqui que a principal modulação da carga foi feita pela geração hidráulica, né? E pelo recebimento. Indo aqui para o subsistema Sul, ele foi totalmente importador, né? Em todos os períodos de carga, sendo também, assim como no Sudeste, o principal recurso foi a geração hidráulica. Indo agora para o subsistema, Nordeste, né, com a redução aqui da geração eólica, o Nordeste passou a ser importador, né, em todos os, na maioria dos patamares aqui de carga, e o Norte, né, como vem ocorrendo aqui nas semanas anteriores, ele permanece totalmente exportador, né, e o principal recurso é a geração hidráulica elevada. Bom, essa tabela, ela representa o resumo dos motivos de razão de despacho ao longo da semana, né. Quero destacar que, 35% foi garantia energética e também ordem de mérito, inflexibilidade aqui representando 15% do total de despacho térmico, 13% de unit commitment e 2% aqui de razão elétrica. Bom, fazendo uma comparação aqui, dos resultados do CMO, cabe destacar que entre o modelo D100 e o modelo Decomp não houve na verdade não houve, né, muita alteração com relação a esses 2 modelos. Entretanto, aqui nos períodos de carga mais reduzida, né, foi possível um intercâmbio abaixo dos limites de segurança, assim a gente, conseguiu trazer mais energia do norte, né, tanto para o subsistema Sudeste quanto para o subsistema Sul. Aqui no submercado Nordeste, aqui no final do dia 11 início do dia 12, né, os valores de CMO eles ficam elevados devido a um SGI que limitava, essa LT 230 kV Fortaleza 2. E no Norte essa diferenciação ocorre devido a uma melhor representação elétrica aqui do modelo D100. Como análise aqui dos resultados, por barra, né, a gente trouxe aqui o dia 16, o dia de hoje, aqui a 0 horas, né. Bom, só para deixar claro, aqui é representado um CMO por barra durante uma meia hora, destacando apenas, 30% do total das barras do Sistema Interligado Nacional. Bom, nesse mapa aqui, georreferenciado, é possível notar CMOs com valores inferiores, né, tanto da região Nordeste quanto a do Norte, isso devido ao excesso de recurso energético que está ocorrendo, né, nessas últimas semanas, né. E também a gente tem esses CMOs elevados na área, aqui Manaus, devido aqui à alimentação do fluxo F Manaus. Bom, tem esse ponto amarelinho aqui, é possível notar um CMO mais elevado, né, devido a uma limitação de um SGI na subestação aqui de São Gonçalo. Tem esse outro pontinho amarelinho aqui, né, destacando um CMO também mais elevado, devido à limitação dessa LT Ribeirãozinho, Rio Verde Norte. E por fim, aqui no CMO, mais reduzido na área Rondônia, devido à limitação de transformação aqui de Pimenta Bueno. Bom, aqui nesse slide ele mostra como a gente faz para poder ilustrar estatisticamente todos os CMOs, né, utilizando os gráficos de caixa ou box plot. Bom, fica aqui de uma forma mais detalhada, né, possível de visualizar melhor, né. Então vou começar aqui pelo subsistema Sudeste e Centro-Oeste. Os valores, de CMO apresentam uma dispersão significativa, né, ao longo ao longo do dia. Esses outliers aí, superiores, né, como eu falei no slide anterior, apresentam uma dispersão, na verdade, esses outliers aqui, tanto superiores quanto inferiores, é em função aqui dessa LT Ribeirãozinho, Rio Verde Norte, né,
que é um SGI. Também tem esses outliers aqui inferiores ao longo do dia, né, por conta aqui da limitação do fluxo norte-sudeste. E também ocorrem os CMOs negativos, devido à limitação aqui de Pimenta Bueno, e também de 7 às 17, devido a um SGI que zera a geração de ourinhos. Indo para o subsistema sul, né, aqui não apresenta tanta dispersão ao longo do dia, né, esses outliers aqui superiores são em função de geração mínima do complexo J Lacerda. Já no subsistema nordeste, os valores do CMO apresentam dispersão aqui ao longo do dia, né, esses outliers aqui, tanto superiores quanto inferiores, são devido à limitação do fluxo aqui norte-sudeste, né, e ao longo de todo o dia, devido aqui a limitação do F Manaus. Perdão, do F Manaus, e aqui no norte que eu vou passar mais aqui ao longo do dia é do F Manaus, tá? Os valores aqui de CMO, eles apresentam dispersão também ao longo do dia, e esses outliers aqui superiores em função da limitação de Itacaiuna Colinas. Bom, aqui começa um conjunto de gráficos, né, do balanço energético ao longo de 12 meses. Bom, cabe destacar aqui que no Sudeste e Centro-Oeste, né, vem uma recuperação gradual aqui da carga, né, e com isso o Sudeste, ele vem com um perfil totalmente importador. Já indo para subsistema Sul, desde o final do ano passado, né, devido à crise hídrica, né, em suas bacias, o perfil do Sul permanece importador. Já aqui na região Nordeste, né, desde de junho do ano passado, teve um aumento gradual aí da nossa geração eólica, né, fazendo com que o Nordeste ajudasse principalmente no fechamento do SIM. Né, um destaque maior para a semana passada, né, de 3 a 9/4, houve um aumento aqui significativo da nossa geração eólica, porém, a partir dessa semana, a eólica reduziu, né, voltando o Nordeste voltando a ser importador. Bom, e para finalizar, o Norte, né, no segundo semestre, né, ele teve aqui a sua exportação reduzida de acordo com a sua sazonalidade hídrica, e como destaque das últimas semanas, observa-se uma retomada de geração hidráulica. É isso, Gerson. Muito obrigada. Muito obrigado, Carla. Com isso, finalizamos o terceiro bloco. Seguimos para o intervalo e retornaremos em 5 minutos. Boa tarde novamente, estamos de volta para a sessão de respostas. O Luiz Pereira, da Targus Energia, muito obrigado, Luiz, pela pergunta. Poderiam explicar por que em alguns dias, ao longo das últimas semanas, o DECEM tem apresentado em seus relatórios turbinamento e engolimento máximo superior ao valor de cadastro no HIDR, entre parênteses, até 3 vezes maior. Isso, somado ao grande vertimento apresentado pelo modelo da usina, frequentemente resulta em forte redução no nível de armazenamento final da usina. Isso não impacta nos resultados do modelo? Então, Cindy, por gentileza, você poderia responder essa questão? Sim, Gerson, obrigada. Obrigada pela pergunta. Foi Luiz Pereira, né? Então, obrigada, Luiz Pereira. Se você puder, por favor, mandar esse e-mail para nós, da equipe da PRD, ou através do relacionamento dos agentes, para responder com mais autoridade e especificar quais usinas em que você está enxergando esse comportamento e quais dias em que você está enxergando esse comportamento, a gente responde com bastante detalhe ao seu questionamento, tá bom? Muito obrigada, Gerson. Obrigado, Cindy. A Priscila Novello, da Bolt Energy. Gostaria de saber quanto tempo demora, em média, um estudo de redução de vazões como o que a CESP e CTG farão em Jupiá e Porto Primavera, e se após os testes há algum outro trâmite previsto. A decisão final dos valores de vazão será do ONS ou dos agentes? E o Gustavo Caixeta, da Nova Energia, pergunta: com relação às flexibilizações de Jupiá e Porto Primavera, caso os agentes não indiquem a possibilidade de redução das vazões mínimas, está garantida a permanência dos valores atuais, 3.700 e 4.300 metros cúbicos por segundo, ou voltaremos para os valores originais? Paulo, por gentileza, você poderia abordar essa questão? Claro, Gerson.
Boa tarde mais uma vez a Priscila e ao Gustavo, o assunto praticamente o mesmo, né? Priscila, em relação ao seu questionamento, só para deixar claro, não é estudo que a CESP e a CTG vai fazer, são testes. Efetivamente, eles vão testar a redução de vazão com equipe em campo e com a anuência do IBAMA. Em relação a essa anuência, aquilo que eu falei anteriormente, depende do próprio órgão dar a anuência em relação ao plano de trabalho submetido por esses dois agentes. Em relação a quem define, ao que será definido depois da execução dos testes, né, se a decisão dos valores, se é do ONS ou do agente, como eu respondi no bloco anterior, é do agente. É o agente que define, a responsabilidade civil, responsabilidade legal é dele. Então, ele que vai definir, ele que vai assumir os novos valores a serem praticados. E respondendo ao Gustavo, na mesma linha, né, você perguntou se os testes não culminarem com uma redução das atuais restrições de 3.700 e 4.300, se a gente vai manter isso ou voltar para o original. Bom, senhores, como todos aqui têm acesso ao sistema FSAR-H, essas duas declarações de 3.700 e 4.300 são declarações temporárias e, na mesma linha da resposta anterior que eu dei, é uma responsabilidade do agente definir se vai ser mantido ou não esse valor, né? Esses valores estão declarados até o final do mês de maio. O que será declarado depois é uma responsabilidade, uma atribuição exclusiva dos agentes operadores desses dois aproveitamentos hidrelétricos. Era isso, Gerson. Muito obrigado, Paulo. O Yuri Moreira, da Indra Energia, pergunta: poderiam explicar o motivo da oscilação do CMO médio, previsto no dia 14/4 para o dia 15/4, nas primeiras horas do dia, no subsistema Sudeste Centro-Oeste? Os valores oscilaram hora a hora entre R$ 60 e R$ 120, até finalmente estabilizar na faixa dos R$ 140 por megawatt-hora, a partir das 6 horas da manhã. Obrigado, Yuri, pela pergunta. Tiago, você poderia abordar essa questão? Posso sim, obrigado, Gerson. Obrigado, Yuri, pela pergunta. Yuri, assim que você mandou a sua pergunta, a gente começou a buscar aqui o deck e tal, as nossas anotações durante a rodada, para identificar como que estava acontecendo, o que aconteceu por ali. De fato, teve 3 valores muito reduzidos de CMO, um a 1h30 da manhã, outro 3h30 e o último às 5h30 da manhã. A princípio, foi para atender balanço energético, o problema energético do DECEM apontou o PIDA demanda, que é impresso naquele arquivo PDO CMO Assist, ele realmente apresentou um valor mais reduzido, então, a princípio, isso aí é por conta do balanço energético que levou a esse CMO um pouco mais reduzido, lembrando que isso correu tudo durante a madrugada, que é período de carga mais baixa. Foi isso que a gente conseguiu levantar, né, desde que você apresentou a sua pergunta até o momento. Se quiser alguma avaliação mais detalhada, se não estiver satisfeito, eu sugiro você mandar para a nossa central de relacionamento, que a gente vai tentar apurar se tem mais algum outro motivo que possa ter levado a esses valores mais reduzidos nessas 3 meias horas. Mas, lembrando, foi só nessas 3 meias horas mesmo, e coincide com o PIDA demanda, que reflete ao CMO do balanço energético, que é impresso no arquivo PDO CMO Assist. Tá bom, Yuri? Muito obrigado. Eu vou falar para você, Gerson. Muito obrigado, Tiago. O Bruno Belotti, da Targos, pergunta: observamos que desde o PMO de março de 2021, a UTE Termo Pernambuco vem declarando inflexibilidade de 532,7 megawatts médios, mesmo valor declarado para o New Wave, para a primeira semana de cada revisão do DECOMP, enquanto para o DECEM, em suas revisões diárias, essa declaração é 0. A geração verificada da usina realmente é nula desde o dia 27 de fevereiro? Essa discrepância entre as declarações de inflexibilidade entre DECOMP e DECEM é uma variável acompanhada pela ONS? Não deveria existir um maior acoplamento entre as declarações dos dois modelos, uma vez que isso já se estende por 2 meses e não foi um evento pontual? E ainda, em relação ainda ao DECEM, o Gabriel Rogato, da Minerva Energia, pergunta: gostaria de saber qual a expectativa de operação da usina de Belo Monte, agora que a vazão diária de efluente de Pimental está abaixo do valor mensal do TVR 8.000, e como será realizada essa representação no modelo DECEM. Notamos que no DEC do dia 17/5, o valor da restrição foi inflexibilizado,
tendo o valor exato da defluência de Pimental mostrado no último IPDO. Podemos assumir que será realizado o mesmo tipo de flexibilização enquanto os valores defluentes dessa usina estão abaixo dos 8.000, a fim de maximizar a geração da usina de Belo Monte? Para responder essas duas questões, por gentileza, Diogo. Boa tarde, Gerson, boa tarde a todos. Vou tentar responder as questões. Primeiro, obrigado, Belotti, pela questão. Nós estamos acompanhando, sim, essa discrepância, mas temos um despacho da ANEEL, que é o 3572, de 17 de fevereiro de 19, que estabelece que o volume máximo de inflexibilidade refletido no modelo D100 não pode superar o que foi declarado no modelo DECOMP. Mas o inverso disso, a gente não tem nenhuma regra a seguir, né? Então, a gente não tomou nenhuma ação em cima desse diferença de declaração, que em prática não está gerando nenhuma diferença de preço aí para o D100, certo? Com relação à pergunta do Gabriel Rogato, a gente pode dizer que a gente tenta ao máximo seguir o que está acontecendo em campo, então nós estamos observando essa defluência de Pimental, e ele está abaixo desse valor de 8.000 metros cúbicos, mas nós sabemos que esse 8.000 é um valor mensal, então a média mensal dentro de abril ela está sendo cumprida. Então, por isso que a gente realizou a flexibilização deste modo. Bom, é isso, Gerson. Obrigado. Muito obrigado, Diogo. E, por fim, o Vitor Pontes, da Gold, pergunta: nas 2 últimas semanas, observamos que a OHE Tucuruí apresentou redução do volume útil aos fins de semana e um replecionamento a partir de terça e quarta-feira. Esse comportamento é devido a alguma operação específica? Então, Paulo, por favor, você pode abordar essa questão? Claro, Gerson. Vitor, se isso é devido a alguma operação específica, sim, certamente é, só que essa operação não tem nada a ver com nenhuma política energética, tem sim a ver com manobra das estruturas de vertimento de Tucuruí. Tá? A gente ainda está com porte de vertimento, quer dizer, ainda não, né? Agora diminuiu bem recentemente, mas ao final de semana, semanas aos quais você se refere, a gente ainda estava lá no final de semana de 3 a 4, com porte de vertimento de 11.000 metros cúbicos, e no final de semana seguinte, um pouco menos do que isso. Então, isso é em função das manobras das estruturas de vertimento de Tucuruí, tá? Ou seja, há o aumento desse vertimento ao longo do final de semana e, às vezes, um recolhimento no dia de semana. Então, isso vem trazendo essa oscilação. Quando as estruturas forem fechadas, né, em função da recessão que a gente vem observando na bacia em relação às afluências, certamente vai haver uma estabilidade aí no nível dos reservatórios. É isso, Gerson. Ok, Paulo, muito obrigado. Com isso, finalizamos essa sessão de respostas e uma boa tarde a todos. Até a próxima reunião de revisão do PMU.